Estamos na Bíblia, em João, o Verbo se fez carne. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Versículo 7. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. Versículo 9. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas o seu não o receberam. Versículo 12. No entanto, todos os que os receberam, aqueles que crê no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 13. Filhos, nascido não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória e a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele que quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi o primeiro do que eu. Versículo 16. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Versículo 19. Este foi a testemunha de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém a sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Versículo 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Versículo 21. Perguntaram-lhe: então, quem és tu? Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta?
respondeu: não. Versículo 22. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta, para que levemos aquele que nos enviaram. Que dize de ti mesmo? Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Versículo 24. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então, por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profetas? Versículo 26. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Versículo 27. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Versículo 28. E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. Versículo 31. E eu mesmo não a conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Versículo 32. Então, João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba, permanecer sobre ele. Versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vire descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus.